Fala, galera! Estamos em mais um The Bigs Podcast. É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar dos mercados bilionários, pessoal. A gente vai falar sobre gestão de projetos, processos e estratégias corporativas. É isso aí. O que é que você manda aí, Davizão? Eu sou o Davizão, comigo tá o Grandão e o grande Alexandre Carvalho, ele que tem mais de 15 anos de experiência focada aí na área de gerenciamento de projetos, PMOs, processos e operações. Ele é engenheiro de produção, tem pós-graduação em gerenciamento de projetos e é mestrando em economia na UFC. Fala aí, Alexandre, beleza, cara? Fala, turma. Tudo bom aí? Obrigado pelo convite. De antemão, um prazer estar aí perto dessas grandes aí autarquias, né? E vamos lá, vamos bater esse papo aí. Contem comigo para o que vocês precisarem, pessoal. Show de bola, Alexandre, show de bola. Alexandre, acho que a gente abriu aí, te apresentou um pouquinho, mas em poucas palavras, quem é Alexandre Carvalho, cara? Para quem tá assistindo e não te conhece. Cara, eu sou um curioso, né, inveterado aí, curioso e gosto de entender como é que as coisas funcionam, como nós engenheiros, né? E aí, por conta disso, fui atrás da engenharia e fui me especializando em processo, fui me especializando em... que aí depois trouxe aí a bagagem do gerenciamento de projetos junto, e isso aí traz a estratégia, traz a operação, traz a qualidade, isso tudo aí dá um caldo, né? Vem um caminhão de coisas aí com isso tudo, né? Caminhão de coisas que a gente tem que saber lidar, porque senão a gente toma ferro aí bonito. É isso aí, é isso aí. E aí, Grandão, quer abrir com alguma pergunta para o nosso amigo Alexandre Carvalho? Claro. Alexandre, de bate pronto, como é que essa parte de estratégia, processo e projetos, elas estão relacionadas entre si? Como é que isso, no mundo corporativo, para quem está nos escutando, entender um pouquinho aí de como que é esse meio aí? Tá, legal. Abertura. Pergunta legal. Eu acho assim, eu acho que estão todas interligadas, né? Todas estão abraçadas aí. Eu acho que nenhum negócio hoje funciona sem estratégia, né? Isso aí você tem aquela camada inicial ali da estratégia corporativa, né? E aí você tem uma camada de projetos, que são as melhorias, né? E os projetos de transformação que fazem com que a operação funcione de uma forma mais harmônica, né? Em contrapartida, quando a operação começa a funcionar, ela demanda novas melhorias que devem, né, ser gerenciadas de forma de projetos, né, e que são disparadas uma vez pela estratégia de negócio. Então, assim, na minha visão, é impossível hoje em dia a gente estar discutindo aí, conversar sobre projeto, conversar sobre processo, sem antes estar entendendo qual a estratégia de uma empresa e onde é que essas coisas vão estar interligadas de alguma forma. Minha visão inicial é essa, e assim, aí eu acho que, independente do ramo, seja um restaurante, seja uma distribuidora de energia elétrica, seja lá o que for, isso aí funciona da mesma forma. Maravilha. Vou ainda fazer outra pergunta aqui, Davizão. Alexandre, como que funciona, como você enxerga, na verdade, essa parte aí de estratégia, uma vez que hoje num mundo cada vez mais complexo aí, incerto, as empresas têm que ficar mudando de estratégia toda hora, ou até que ponto isso tem que ser, cara, vamos ficar nessa pedra aqui, vamos ficar na pedra aqui e vamos seguir isso aqui para os próximos 5, 10 anos. Como é que você enxerga isso aí? Eu acho assim, a gente tinha uma visão antiga, né, assim, não posso dizer antiga, né, uma visão um pouco de antigamente, para não falar a palavra antiga, né? de que a gente tinha uma estratégia, aquela história, né, do missão, visão, onde é que você quer estar daqui a 10 anos, né? E eu acho que hoje, isso está muito ágil, eu acho que o mundo hoje está ágil, né? Então, hoje, cada vez mais, a estratégia, ela tem que estar sendo recortada, né? Você pode até ter uma estratégia um pouco mais a longo prazo, mas anualmente você tem que estar pelo menos revisando essa estratégia. Então, assim, hoje o mundo é ágil, né? Não é à toa que aí tem essa onda ágil aí das metodologias de gerenciamento de projeto, né? Nas boas práticas. Mas, em contrapartida, a estratégia, ela também se torna ágil, né? Então, você tem que estar de olho toda hora e você vai ter que, independente do tamanho da sua empresa, do seu negócio, você vai ter que estar, inevitavelmente, pivotando de alguma forma em algum momento. Vai ser cada vez mais rápido, na minha visão.
Maravilha. Ô Alexandre, é interessante, pessoal, todo mundo comenta usa esse termo hoje, né? Hoje a gente gerencia os nossos projetos de forma ágil, usam termos em inglês, mas às vezes você dá uma olhada Mindset. assim... você dá uma olhada assim, cara, e aí você fica pensando, pô, todo mundo faz tudo isso que fala. Eu acho que dentro da tua visão, o que é a metodologia ágil de gerenciamento de projetos, e isso se adequa a qualquer projeto que está sendo gerenciado? Pronto, eu acho que isso é uma pergunta importantíssima que você está fazendo aí, Davizão, principalmente para quem está escutando a gente, porque existe sim uma onda hoje aí de deixar tudo ágil, né? De uma forma tudo ágil, né? O ágil é a metodologia que chegou para ficar, é um novo mindset. Ninguém quer ser o slow, né? Ninguém quer ser o lento, né? Ninguém mais quer ouvir falar de metodologia waterfall, só que aí eu acho que tem que tomar um cuidado muito grande, né? Porque hoje, um bom gerenciamento de projeto que você tem que fazer, você tem que dar uma olhada na estrutura da empresa, né, do que é de fato o projeto. A gente sabe que o projeto é algo único e, né, nenhum é igual ao outro. Então, por ser único, vai ter projeto que de fato ele vai funcionar melhor numa metodologia waterfall, não tem jeito, né? Mas vão ter outros que vão funcionar de uma forma ágil e outros que vão funcionar de uma forma híbrida, né? Que hora ele vai se comportar como waterfall e hora ele vai se comportar de uma forma mais ágil. Então, assim, hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, e é uma coisa que eu tenho visto acontecer muito, é a turma cada vez mais preocupada em focar só no ágil, e aí eu não estou dizendo que não é importante, e está esquecendo um pouco de entender a realidade de cada projeto, de cada empresa e como é que vai aplicar aquilo, né? Aí entra a maturidade do gerente de projeto ou do gestor que vai tocar esse projeto, né? Então, respondendo a sua pergunta, Davizão, eu acho que é uma coisa que está muito em voga, mas eu acho que é uma coisa que tem que tomar um pouco de cuidado para fazer uma adequação melhor em cada realidade, né? No mesmo PMO você pode ter projetos ágeis, rodando 100 projetos ágeis, 20 waterfall e 30 híbridos, né? E aí o papel do PMO vai ser entender a nuance de cada projeto desse e condensar a informação para poder fazer com que as entregas sejam feitas da forma correta, né? Tu falou um ponto aí, Alexandre, que essa semana eu tive contato com a arquiteta e ela explicou um pouco disso. Não falou isso, né? Mas trouxe um pouco disso aí. Ela falou, olha, se eu te apresentar um projeto aqui, né? E tu disser pra mim que não, depois de um tempo não validou antes, cara, eu vou ter que refazer tudo, porque na hora que eu te entreguei aquele croquis, aquele projeto executivo básico, digamos assim, eu vou ter que refazer, porque aquilo que eu fiz eu tenho que levar em consideração a parte de hidráulica, a parte de elétrica, a parte de forro, de gesso, de tudo. E na hora quando você muda, por exemplo, algumas coisas de lugar, eu vou ter que refazer aquilo tudo, né? Então, de fato, eu concordo muito contigo, Alexandre, nesse ponto aí. Acredito que tem cenários, tem situações aí que, de fato, demanda, assim, uma abordagem mais ágil, mais, vamos dizer assim, lidar mais com mudanças e com incertezas, né? E tem um cenário, sim, que você fazer o feijão com arroz, que por muito tempo serviu, né? Muitas empresas aí construíram várias coisas aí no preditivo aí e deram super certo. Eu sou bem desse ponto de vista aí. Acho que você tem que ter as ferramentas e você tem que saber qual utilizar em qual batalha, né? Cada projeto vai ter sua peculiaridade, né? Então, eu acho que o gerente de projeto que vai se dar bem não é o cara que é um Scrum Master ou um agilista puro. Ele é o cara que ele vai ter a maturidade necessária, por mais que ele goste de determinada metodologia, de entender qual é a realidade daquele projeto, daquela empresa e daquela situação específica, né? Eu acho que vai sair por aí. E, Alexandre, tem até uma pergunta que fizeram aqui agora no nosse canal, aqui, rapaz, e o que é que você acha do Go Horse aí em relação ao ágil? Foi uma pergunta da Tainan Pereira, do Tainan Pereira. Cadê? O Tainan lá, eu acho que o Tainan tá falando aí lá de Minas Gerais. Opa, um abraço aí para Minas Gerais, Tainan. Mas comenta um pouquinho aí, Alexandre, a respeito diferença do ágil pro Go Horse. Cara, eu tô por fora desse tema aí do Tainan. Acho que ele tá querendo dar um chute aqui. Ô, Tainan, que você que tá assistindo a gente aí, eu nunca te vi pelo canal, aproveita e já se inscreve no canal.
curte aí a live, mas elabora mais essa pergunta aí que o Alexandre vai ter que responder pra gente, viu? Não faça o homem gaguejar, não. Nada, aqui tá sossegado. É um chute na canela, né? Chute na canela aí pra avançar. Mas, Alexandre, essa abordagem aí que tu falou, inclusive recentemente tenho conversado com os amigos, e muitas vezes tem aparecido um termo até que o Davizão comentou aí, falando de nomes em inglês, né? Que é um termo VUCA, né? Não sei se já ouviu falar, acho que a gente já conversou, o Davizão já até tocou um papo sobre isso, né? Que é VUCA de volátil, o de uncertainty, né? De incerto, né? O C de complexo e o A de ambíguo, né? E aí eu queria até te perguntar uma coisa nesse sentido, né? Quais são os benefícios do ágil que as empresas veem no princípio, a partir do momento que elas começam a implantar agilidade nas suas organizações? Eu entendo assim, a vantagem do ágil, né? E aí eu tenho visto de fato as vantagens do ágil, porque você está ali, as incertezas são mais fáceis de ser contornadas, né? Você divide aquilo ali de uma forma mais... você vai aprendendo ao longo do projeto, né? Então, eu acho que você, por mais incerteza que você tenha, eu acho que a coisa acontece de uma forma um pouco mais fluida, né? Você tem chance de errar, né? Você, ao longo dos sprints ali, você acaba tendo a chance de errar e de se replanejar e de se refazer rapidamente para que a coisa aconteça de uma forma, assim, que você chegue no final do projeto de uma forma mais suave, assim, digamos, né? Diferente das outras metodologias que a gente tem, que você desenha aquilo ali, vai em cima daquilo ali, você vai descobrir lá na frente que deu problema, aí quanto mais na frente da linha de produção, mais caro está o negócio, né? Então a gente sabe que... Então, na minha visão, eu acho que o ágil ele dá uma certa folga nisso aí, entendeu? Ele dá uma certa segurança de que você tem chance para errar, né? Assim, errar de uma forma, não uma visão de erro absoluto, mas uma visão de aprender, né? E aí ele te dá um pouco mais de conforto para você ir fazendo a construção ao longo do projeto, né? Do que se espera no final dele. Tem uma pesquisa, o pessoal depois quiser pesquisar, pessoal, chama-se State of Agile Report, né, que é um relatório aí sobre agilidade. E aqui está dizendo que tem uns dados aí que 64% tem identificado que as organizações e os times têm melhoria na habilidade de gerenciar as mudanças de prioridade. Então, ou seja, é bem isso que tu falou mesmo aí, no sentido de você estar apto, vamos dizer, às mudanças que podem ocorrer ao longo do projeto, né? Isso é um ponto bem interessante. E Alexandre, já que a gente falou um pouco aí, já foi para o projeto, né, voltando um pouco para a parte de estratégia, né, até uma área que tem me interessado bastante, como que tu tem visto, então, essa mudança de sair dessa ideia de missão, visão, valores, fazer uma análise SWOT ali, matriz SWOT, enfim, e como que você tem visto hoje essa parte de estratégia, vamos dizer, mais ágil, assim, como que isso está sendo construído? Eu acho que a companhia que não enxergar que essa visão mais ágil, ela tem que seguir todas as linhas, né? Toda a linha tática, a linha estratégica, a linha tática e a operacional, ela vai ter problema, porque não adianta só você querer lá na estratégia, lá no estratégico, lá em cima, no nível C-level lá, o cara querer que a empresa seja ágil, se ele não vai dar suporte para que isso aconteça, né? Então, a estratégia, ela tem que partir de cima, mas ela tem que ter os desdobramentos muito bem claros, né? Ali no nível tático e também no nível lá operacional, né? Então, eu vejo dessa forma. A empresa hoje que não se preocupar em fazer né, cuidar da pirâmide aí, né, e descer, e tanto descer quanto escutar o que vem de baixo para cima, ela não vai conseguir trabalhar com a estratégia que vai resolver, principalmente se ela está querendo seguir para esse caminho do ágil aí. Maravilha, maravilha. Cara, o Davizão quer mandar uma pergunta aí? Claro. Alexandre, cara, quais são os projetos que você está trabalhando hoje? Acho que aproveitar aí para o pessoal te conhecer um pouco mais também, os projetos que você trabalha hoje. Quais são os desafios? O que você está enxergando aí
no momento atual, em relação à parte de gerenciamento de projetos, com a pandemia vai passar, não vai? A questão das variáveis, até puxando para a estratégia aí, quando você vê um pouco de Porter, o acaso e o governo, focando no acaso, que seria um problema aí do que você não consegue prever, que seria uma pandemia. Quais são as perspectivas aí da questão do gerenciamento de projeto, cara? Eu vi alguns gerentes de projetos, algumas coisas que eu li com o tempo, que dizem assim, todo gerente de projeto, eu duvido que o cara tenha colocado lá no gerenciamento de risco dele uma pandemia dessa, e se tivesse colocado nenhuma ação de contorno, ele ia conseguir implementar, porque não tinha orçamento. Então, eu acho que assim, né, eu acho que uma coisa impossível de se prever, né, gestão de risco é uma coisa complexa, né, e ao mesmo tempo importante. Mas voltando à pergunta do Davi, hoje eu gerencio alguns projetos interessantes, importantes, por exemplo, sobre Lei Geral de Proteção de Dados, né, na adequação lá dos sistemas da companhia que eu atuo atualmente, que é um desafio, né, é uma coisa nova para ser implementada, é uma coisa complexa, né, porque você lida aí com uma série de stakeholders aí absurdos, né, e você tem uma lei, né? Você tem restrições grandes aí do projeto, você tem premissas aí que você tem que atender, né? E aí fica cada vez mais complicado, né? Então, um projeto grande, aí, um projeto interessante, e que eu tenho certeza que todas as empresas estão passando por essa dificuldade, né? E aí, conversando sobre projetos e pandemia aí que você me perguntou, a gente passou, sim, por algumas dificuldades em relação, porque a gente não tinha o corpo a corpo, né, na gestão, quando a gente tinha que executar determinadas ações que a gente muitas vezes resolvia com, cara, olha aqui o computador, dá uma olhadinha nisso aqui, será que é isso assim? Aí o cara, não, se levantava da mesa e ela resolveu. Não, já... sai daí, eu resolvo, é isso. E hoje a gente não tem isso, né? Então hoje tudo virou uma reunião, né? E aí isso toma um grande espaço, um grande tempo da gente. E aí, assim, eu acho que a gente teve que se reaprender, né? Reaprender a trabalhar em equipe, reaprender a entender, né? Reaprender e entender o que é uma reunião, o que precisa ser uma reunião, o que pode ser um chat, o que tem que ser uma ligação. Então, isso tudo foram desafios aí que a gente se lidou, teve que lidar, mas que hoje eu enxergo que é um caminho meio que sem volta, sabe? Assim, no meu entendimento, você vai ter equipes cada vez mais multidisciplinares, em locais extremamente diferentes, você vai ter capacidade de contratar os melhores em qualquer lugar, né? E aí a tecnologia está aí para isso, né, cara? Você vê aí as empresas hoje reduzindo escritórios, né? As grandes empresas que têm pensadores e estratégias, né, voltadas aí para desenvolvimento de pessoas muito relacionadas a isso, e estão fazendo isso, estão diminuindo planta, né, estão deixando as plantas reduzidas para você estar lá justamente quando você precisa da interação, ou precisa ter, ou é uma sala de guerra que você tem que montar para resolver determinado problema, ou é um projeto muito crítico, ou tem uma virada de chave de um sistema que você tem que estar lá, enfim. Eu acho que a gente está indo por um lugar aí interessante, e quem tiver nessa linha de se conduzir muito bem, e aí a organização também de um projeto, das atividades e da equipe, né, os balanceamentos, eles vão ter que ser cada vez mais bem feitos, né? Porque o cara não está aqui, né? A equipe não está aqui. Você não tem um ponto que você trouxe aí, Alexandre, que é até interessante, porque quando se instalou a pandemia no ano passado, eu acho que março mais ou menos ali, muitas pessoas que você trabalhava, você já conhecia, vamos dizer, no presencial, né? E aí você vai pro home office e aí você tem já um estabelecimento de confiança com essas pessoas, né? Sim. Só que chega, vamos dizer, 6, 12, 18 meses, você já começa a ter novas pessoas na equipe que você nunca viu a pessoa ao vivo, né? Você nunca, sei lá, nunca tomou uma cerveja com a pessoa, você nunca tomou um café na empresa com a pessoa. E aí vem até um desafio aí, que é como é que eu consigo estabelecer um nível de confiança com aquela pessoa que eu nunca vi, vamos dizer, totalmente virtual, né, quase que... E aí você começa a ter esse desafio como líder, né, e muitas vezes como parceiro de equipe, né.
E aí isso tem que começar a ser trabalhado nas empresas, né? Como que eu consigo, vamos dizer, otimizar o estabelecimento de confiança das pessoas de uma mesma equipe, sendo que elas estão trabalhando de maneira virtual, nunca se viram, né? E o máximo que se tem, talvez, quando você não conhece aquela pessoa, é você olhar um LinkedIn da pessoa, ou você olhar um Facebook, ou você olhar um Instagram. E aí, muitas vezes, você se depara, quando você vai olhar essas redes sociais, que você não se identifica em absolutamente nada com aquela pessoa. Fala, porra, o cara torce o outro time, o cara politicamente pensa da maneira totalmente distorcida da minha, e aí você, como é que eu vou confiar nesse cara, né? Assim, na primeira impressão, né? E aí, lógico, vem todo um trabalho aí de você conseguir desfazer tudo isso, já que se você tivesse no presencial, você poderia muito bem ser brother da pessoa ali, né? E é engraçado porque eu passei por uma situação dessa, né? Eu estava gerenciando um projeto de auditoria, e um dos recursos técnicos que trabalhou com a gente lá, uma menina muito boa, mas que eu nunca tinha visto, né? Nunca tinha nem tido contato, e ela teve um desempenho muito bom durante esse projeto, e aí eu puxei ela para trabalhar na minha equipe. Até assim, eu já estou trabalhando, ela já trabalha comigo tem uns 2 anos, eu nunca a vi pessoalmente, né? E aí, o que você está dizendo aí, João, você não tem um relacionamento próximo, você não conhece a pessoa, raramente você vai conversar alguma coisa sobre que não seja trabalho ali, né? E aí fica cada vez mais difícil você entender as nuances do gerenciamento, né? Porque o gerenciamento não é só atividade pura, tem um dia que a pessoa não acorda bem, tem um dia que a pessoa não está tão legal, né? E aí essa dificuldade é uma realidade. É uma realidade e eu digo que é um desafio também. Para mim, isso é uma limitante de performance total, cara. Se você não conseguir estabelecer tipo um híbrido, eu acho que você tem que ter 2 momentos, né? Um é aquele momento de concentração. Eu tô fazendo planejamento, é algo que eu tenho que ficar mais comigo mesmo, desenhar a estratégia, pensar nos riscos. E aí o outro ponto é você poder discutir pessoalmente, né? A agilidade, né? A agilidade do pessoal é muito maior. Porque, por exemplo, se a gente estivesse junto aqui, que infelizmente a gente não está no mesmo local, né? Eu e o Grandão estamos em São Paulo, você está em Fortaleza, né? Se a gente estivesse no mesmo local, era muito mais fluido. Porque quando tu tá falando, toda a vida eu tenho que dar aquela interrompida ali para poder falar, porque senão não fica organizado. E quando você tá pessoalmente, tem aquele brainstorm, né? A discussão de ideias ali. E aí você para pensar, né? Tem um livro que é bem... Todo mundo lê quando está fazendo administração, né? Que é As Imagens da Organização, do Morgan, né? Garrett Morgan, que ele fala das visões, de quais as imagens a organização se instala. Eu vejo que o home office parece que é tudo muito mecanicista, parece que é tudo máquina. Ou seja, as coisas têm que acontecer rápido, naquele horário, dentro daquela rotina, dentro daquele processo, sendo que a gente está tratando de pessoas, né? Sim. Então, assim, você não pode tratar a organização única e exclusivamente como uma máquina, entendeu? Isso era aquela coisa lá de muitos anos atrás, tipo Ford e tal, em que todo mundo fazia algo bem repetitivo, seguido, etc. E não é assim que funciona. Para mim, você atinge uma boa performance no híbrido. Eu acho que nem no presencial, em que tu tá fazendo uma atividade ali que tu precisa se concentrar e executar aquilo operacionalmente muitas vezes, e alguém chega lá, porra, Alexandre, não sei o que, final de semana. Não, final de semana agora não, né, pô? Então eu podia estar ali no meu canto, trabalhando e pensando e fechando aquela ideia. Mas vai ter aquele momento que é saudável você estar ali, construir relação e confiança, né? E tem também, por exemplo, você conversa com a pessoa não só pelo que ela fala, né? O corpo dela está lhe dizendo alguma coisa também, principalmente quando você está em projeto, quando você está na negociação, quando você está querendo vender algo ou algum projeto ou alguma situação, aquela troca de olhar, aquela troca de ali, né, no ao vivo, isso aí você perde. Você perde, não é porque eu estou aqui no vídeo que você vai entender o que a minha linguagem corporal está dizendo. Eu acho que você tem perda sim nisso aí. E aí eu também trago um pouco para o lance do planejamento, né? Porque muitas vezes o planejamento, ele quando feito em conjunto, quando você está numa reunião dessa que você tem aí 5, 10 pessoas discutindo um sprint, uma coisa, tem muita gente que se acanha de falar.
porque acha que é besteira. E se ele tá no ao vivo ali, tá todo mundo na discussão, tá todo mundo com post-it ali, fazendo brainstorm uma coisa, eu acho que você tem mais a ganhar, sabe? Eu acho que você consegue trazer mais para agregar o valor nisso aí. Agora, quando você tá numa linha de tem uma tela nos separando, né? Tem um outro mundo, a gente tá entrando nesse mundo. E é só um fala, né? Você tá com 10 pessoas, só um fala. Entendeu? E aí o máximo que você vai ver é um chatzinho, alguém jogando alguma coisinha, e isso eu acho que é uma coisa que o online aí, o home office aí trouxe, que a gente teve um pouquinho de perca. Maravilha. Tem uma pergunta aqui do Breno Mendonça. Alexandre, queria entender um pouco do teu ponto de vista aí, de saber algumas dicas aí no modo geral, que alguém que está querendo começar nessa área de estratégia, projetos e processos, por onde dar o primeiro passo aí, como trilhar uma carreira aí para essa área aí. Eu acho, aí falando pro Breno, né, eu acho que a pessoa que for querer atuar nessa área, ela tem 2 pilares básicos aí que ela tem que começar a estudar bem, né? A área de processo, né? E aí entender de processo, como é que faz um mapeamento de processo, como é que faz para ter uma visão holística, né, de um processo, o que é um macro processo, o que é um micro processo. E aí também, na outra ponta, no outro pilar, entender sobre gerenciamento de projetos, estudar isso, né, estudar quais são as metodologias e as boas práticas hoje que são mais que estão aí no mercado, né? A gente tem aí alguns interessantes, estudar PMBOK, estudar Scrum, estudar Prince, que eu acho que é importante, é uma coisa que pouca gente fala no Brasil, não é tão divulgado, e procurar estar dentro de qualquer que seja o projeto, né? Estudar isso, ver na teoria e estar em projetos, nem que seja como observador. Sejam projetos pessoais, sejam projetos da sua empresa, da sua faculdade, seja lá quais forem. Projetos que você consiga fazer uma participação voluntária em projetos de internet. Eu acho que o pontapé inicial é você ver a coisa acontecendo, né? Você ter a teoria, ter a base, mas começar a participar de alguma forma desses projetos. Teve uma época, Alexandre, quando eu fui começar a estudar a parte de gestão de projetos, né, e até um colega, né, isso 2010, 2009, ele falou, cara, você fazer a parte de aprender um software ali de gestão de projetos, um project, alguma coisa, é 1%, né, você fazer o que está escrito ali no dia a dia, fazer com que as pessoas executem aquilo ali, estejam empenhadas, engajadas e, vamos dizer assim, fazer acontecer aquilo ali, os outros 99%, né? E nessa mesma linha, eu comento muito, assim, que muitas vezes você pega e planeja aquilo ali tudo, só que tem muitas coisas que estão ali por trás daquele cronograma que você planejou, que às vezes você nem se toca. Por exemplo, você está fazendo um projeto de construção da casa, tem que se tocar que, tipo, olha, eu tenho que fazer não só esse cronograma aqui, mas eu tenho que planejar um cronograma de aquisições, porque se a minha matéria-prima não estiver aqui, se as pessoas não estiverem aqui no tempo que é para elas estarem aqui, as coisas não vão acontecer, né? Então, se as normas, vamos dizer assim, o alvará, as coisas tudo para executar minha obra, que seja na construção civil, ou até mesmo na parte de desenvolvimento de software, se não tiver os itens que eu preciso para aquele dia startar o projeto, não vai acontecer, né? Você falou, vai começar no dia 5 de janeiro. Mas no 5 de janeiro você não contratou as pessoas, você não tem a equipe formada, você não conversou, não teve um briefing, e 5 de janeiro você está começando a conversar e discutir sobre aquilo. Eu acho que hoje uma das grandes, assim, pelo menos nas minhas vivências, eu vejo que assim, todo mundo fala e eu vejo isso na prática, né? A grande dificuldade hoje é a comunicação dessa história toda aí. Porque às vezes a gente acha que comunicação é só aquela historinha do emissor e do receptor, né? Mas não, comunicação é o cara que tem que estar prestando atenção em tudo que está acontecendo e fazendo com que as partes se conversem, né? E com que aquilo aconteça, que dê tração no projeto, né? Hoje a maior dificuldade é você ter tração nos projetos. É você ter aquela sensibilidade de que, tipo, opa, tá indo do jeito que eu quero. Ou não tá, do jeito que tá não vai dar certo. Né? É você se precaver, né? O gerente de projeto que faz um bom trabalho é aquele cara que ele consegue olhar um pouco mais na frente dos demais, porque ele tem a visão holística ali do todo. E aí eu trago essa história da visão holística,
que é uma bagagem que eu trouxe muito da parte de processo, que eu acho que está 100% interligado com a parte de projeto, né? Então, quando você tem uma visão ali da parte holística, você vê quais são as partes que não estão se comunicando bem, ou quais são aqueles pilares ali do projeto que não estão indo tão bem, que tem impactos um no outro, aí sim você consegue entender e a sua chance de sucesso no projeto ele é bem maior, né? Agora, isso aí também é muito desenvolvido com o passar do tempo, né, Alexandre? É a experiência do gerente de projetos, do profissional, né? Para que isso flua com naturalidade, né? Porque, assim, falando tipo assim, você é um cara experiente, mas uma pessoa que está começando agora, ela vai ter dificuldade de saber, tipo assim, cara, esse projeto está indo no curso que ele deveria ir, então acho que é uma coisa assim. Uma outra dica aí pro Breno, que fez a pergunta, cara, esteja sempre próximo dos bons também, né? Exato, pega a galera perfeito. que é mais experiente e vê o que o cara tá fazendo, e tenta uma mentoria, que alguém te ajude e te ensine o caminho das pedras. Eu acho que esse também é um ponto crucial aí para quem quer se desenvolver nessa área, né, Alexandre? E seja curioso, né? Sim. Seja muito curioso, né? Engula tudo que você puder fazer de vídeo, de livro, de cases, de projetos. Peça ajuda, porque é muito importante isso que o Davizão está falando aí. Você ter um mentor, né? Muitas vezes o mentor é o cara que sai para tomar um chopp com você e ele te dá um insight ali que você nunca tinha pensado, e isso vai melhorar tua gestão e tua experiência, e até mesmo de carreira, né, Davizão? A gente conversa muito sobre isso. Sim, né? sim. Tem muito o lance, né, de assim, eu acho que um dos pontos que, pelo menos assim, eu tenho visto na carreira, pelo menos na minha, é muito o lance de eu ver pessoas e muitas vezes tentar falar com aquelas pessoas sobre aquilo que eu gostaria de ser, né? Então, assim, muitas vezes, por exemplo, estou começando aqui minha carreira, eu vejo o Davizão, o Davizão é um engenheiro sênior de obras, né? Pô, Davi, me explica sobre isso, como que é, não sei o quê. Porque só nessa bate-papo de 1, 2, 3 horas ao longo do dia, né, na semana, você aprende pra caramba, né? E aí, assim, eu acho que é muito válido quando você tem uma pessoa, vamos dizer assim, para você fazer uma sombra daquela pessoa. Uma das pessoas que eu entrevistei na época do mestrado, que era um pouco de desenvolvimento de competência na área de gerenciamento de projetos, Alexandre, uma entrevistada falou assim, o que a empresa faz, um entrevistado falou assim, o que a gente faz aqui na empresa a gente pega as pessoas que são novas e levam para ela participar de quase todas as reuniões com os atuais gerentes de projeto. Sim. E a pessoa fica passando quase que 6 meses colada com aquele cara ali, ela vai ver como aquele cara negocia com o fornecedor, ela vai ver como aquele cara negocia e conversa com o mestre de obras, ou seja, ele vai acompanhar, literalmente, vai ver como o cara conversa com o cara de cálculo estrutural, e aí depois de 6 meses, estando lá do lado, assim, vamos dizer, daquela pessoa, e lógico, vai pegando algumas coisas, algumas pequenas atividades, 6, 12 meses, 1 ano e meio, aquela pessoa está formada, assim, e muito bem formada se aquele gerente de projetos for uma pessoa de referência na sua empresa, né? E aí até ela compete a saber por que aquele cara faz uma coisa ou outra, porque depois quando ela passa a se tornar, vamos dizer, pegar projetos menores, né, que é o que chamam de on-the-job training, ela vai começar a conduzir projetos como ela viu Sim. a pessoa conduzindo, né. Temos uma pergunta aqui, trazendo aqui para a gente, né, nos adaptamos muito rápido no trabalho distante, precisamos agora nos adaptar em melhorias de gestão de pessoas. Quais estratégias para adaptar isso no formato digital? Isso é uma pergunta bem, bem atual, né, e bem interessante aí do nosso amigo Rafael Davizão. Grande Rafael. Grande Rafael. Cara, eu acho que a dificuldade... Hoje, inclusive, eu estava na reunião sobre isso, né? E a estratégia nada mais é de estar cada vez mais próximo das pessoas. Muitas vezes... conversando, marcando reuniões que não sejam puramente técnicas, entendendo onde é que estão as dores, porque as dores do presencial eram uma, né? E agora as dores do home office são completamente diferentes. Então, assim, eu acho que é um desafio muito grande também para a área de RH, para entender, e eu acho que ela talvez esteja aí vivendo uma grande virada, né, na área dela, assim, uma revolução
que eles vão ter que se adaptar. Então, eu acho que o papel do RH é cada vez estar mais próximo, e nós de gestores, né, entender também quais são as necessidades do time, entender que muitas das vezes o home office ele é mais estressante, sim, a gente trabalha mais, sim, do que o local, né, o presencial, e ter um pouquinho de sensibilidade, né, ter sensibilidade aí com o outro, com a pessoa que está ali do seu lado, e entender quais são as nuances, os estresses e os problemas que acontecem, tanto do trabalho como os problemas que a pessoa tem ali que podem estar impactando no dia a dia dela. Eu acho que está mais nessa linha, eu acho que está cada vez mais próximo, acho que é o grande desafio da RH, é estar cada vez mais próximo, mesmo estando cada vez mais longe, né? Eu acho que nem só do RH, né, Alexandre, do líder, né, do gestor. Da gestão, isso. Eu mudei de área atualmente, né, a empresa que eu trabalho, ela acabou assumindo responsabilidades que não são tão corriqueiras no setor quanto a manutenção. Foi criada uma nova área e 3 das 4 pessoas do meu time de engenharia eu não conhecia presencialmente. Conheci dessas 3 uma recentemente, uma pessoa recentemente, e os outros 2 eu nunca vi, né? Então como é que você estabelece o que o Grandão falou, né? A confiança, uma relação. O que eu vou falar é o que é que o Davizão faz, o que é que eu faço, né? Vai muito em linha com o que o Alexandre falou. Começo que eu tenho uma reunião semanal, toda segunda-feira, 30 minutos, individual, com cada uma das pessoas, independente se tenha algum tópico a ser tratado ou não. A gente conversa sobre o dia a dia, o que a pessoa fez no final de semana, se tem alguma dificuldade que eu possa ajudar que não seja relacionada à empresa, se tem alguma dúvida em relação ao que está acontecendo na empresa. E assim, é uma maneira que eu vejo de você construir confiança, né? Começo que a pessoa passa a perceber, pô, o cara não se importa só com o que eu tô fazendo, ele não simplesmente chega, fulano, faz tal coisa, que a gente tem que entregar isso e acabou, entendeu? Não, tem que ser um relacionamento saudável, tem que agregar para os dois lados, né? E acho que é um meio de você usar a tecnologia, vídeo, ligar o vídeo, combina já com a pessoa antes, óbvio, né? Galera que gosta de trabalhar de pijama e tal. Escovando o dente. Eu adoro ficar sem camisa, né? Então, assim, mas quando eu vou, que eu quero uma reunião que, pô, vamos ligar a câmera, eu aviso lá no convite de reunião, eu deixo claro. Pô, vamos ligar a câmera, é um meio de, pelo menos você tá vendo a pessoa te vê, né? E aí você construir esse relacionamento de uma maneira mais saudável e mais próxima, né? Não sei o que é que o Brandão pensa aí. Não, na verdade, assim, o que eu tenho identificado, assim, que o setor de recursos humanos deve ter passado por uma dificuldade muito grande, que é criar essas plataformas colaborativas. Aí veio o Microsoft Teams, que até então não era tão disseminado, e aí começou a acionar bem mais. Depois, assim, veio o Zoom, né, primeiro. Mas hoje eu acho que um dos desafios da área de recursos humanos é, de fato, criar essas plataformas de colaboração, e não só trazendo um Teams para resolver o meu problema, né? Mas também, como o Alexandre falou, você está em casa, então pressupõe que você está toda hora no síncrono, né? Então você está toda hora ligado no computador sentado. E aí, então acho que essa parte de você estabelecer algumas normas de reuniões, poxa, com quanto tempo você tem reunião, com quanto tempo você não deve ter reunião. Inclusive, estavam tendo algumas empresas aí, acho que eu li, foi isso, não sei se foi na Forbes, lá que tá o Entrepreneur, né? Estava comentando que as empresas estavam criando normas, né, meio que a política de ter reuniões na empresa, né? Aí vem um pouco disso que o Davizão falou, câmera ligada, tempo de reunião, duração de uma reunião para outra reunião, porque às vezes você está numa reunião, poxa, já emenda com a outra reunião, não dá tempo nem de tomar uma água, ir no banheiro ali rapidamente e já emenda de novo, né? E isso às vezes o cara, quando sai, depois de 6, 7 horas sentado na cadeira, fala, cara... E aí algumas vezes tem reunião no horário de almoço, então isso tudo tem se tornado muitas vezes um ponto que o RH está olhando para isso, né? Porque isso vai, como o Alexandre falou, vai desgastando a pessoa, vai frustrando a pessoa. Nos Estados Unidos estava tendo um movimento, inclusive, de pessoas que não estavam querendo trabalhar, estavam pedindo demissão, né? E aí a pessoa, pô, mas por que você não quer trabalhar? Não, é porque não estou me sentindo bem, né, na organização, e eu vou buscar uma coisa melhor, né? E aí, principalmente nesse meio da tecnologia,
o número de vagas, assim, não teve pandemia, né? Pelo menos para quem trabalha nessas áreas, parece que não teve pandemia, né? Então, eu enxergo muito, assim, esses pontos como os desafios da área de recursos humanos, né? De manter essa equipe engajada, de utilizar essas plataformas para colaboração, de tentar manter e gerar essa cultura aí nesse meio virtual aí, né? E aí eu acho que esses momentos de todo mundo ligar a câmera, todo mundo se expressar, conversar, ou ter isso que o Davizão comentou, de ter reuniões ali realmente fixas ali de 30 minutos, 20 minutos, que seja, eu acho que é uma forma de contornar esse problema. Só para complementar aí o que você está falando, João, existem também umas dificuldades aí do RH em entender a necessidade também de não ter reunião, né? De ter espaços na agenda do colaborador para que ele consiga fazer as atividades do dia a dia dele, né? Porque Sim. Hoje, como a comunicação é toda via reunião, Teams e etc e tal, isso acaba tomando uma carga de tempo do cara enorme, né? Então, assim, é um desafio também para o RH entender, né? E aí eu entendo que é um mega desafio, porque existem diversos processos e vagas e papéis, mas é uma coisa que esses caras tão preocupados também de entender, pô, esse cara precisa de um dia, toda quarta-feira de tarde, esse cara não tem reunião, ninguém tem reunião, o cara precisa produzir. Alexandre, eu acredito que isso não precisa nem ser papel do RH. Eu vou falar o que eu faço. Eu bloqueio 2-3 horas por dia da minha agenda. Tá lá, na minha agenda, aqui, bloqueado, entendeu? Na minha agenda, eu já fecho, porque senão você fica nesse looping frenético de reunião, que a mesma coisa que você não levanta, você não estica a perna, e aquele tempo que você tomava um café, conversava com alguém, ia ali na Copa, não existe mais, e sim, novamente, imagens da organização, mecanicista, entendeu? Isso, é como se você fosse uma máquina de trabalhar, entendeu? Você é um robô. Quando não é. Então, assim, cara, minha dica, bloqueia. Tu mesmo, vai lá, bloqueia. Clica aquele horário lá, vou bloquear. Vou colocar meus e-mails em dia, vou fazer as atividades que eu tenho que fazer de fato. E isso eu acho que um dos grandes impactos aí que tem acontecido na vida profissional das pessoas é justamente a pessoa não saber gerenciar o seu tempo, a sua vida profissional dessa maneira, entendeu? Eu acho que o ideal é a pessoa ter a maturidade suficiente para ir lá e bloquear, mas também não pode fazer de firula, né? Tipo assim, vou bloquear minha agenda toda aqui e tipo assim, aí começa a aparecer, pô, fulano nunca tá disponível para uma reunião, o cara tá todo tempo, ele não entrega, então assim, começa a ficar estranho, né? Então o cara tem que ser profissional de verdade, né? A realidade é essa. Mas eu acho que até aí é um aprendizado, sabe, Davi? Eu acho que faz parte do new way of life aí Tem um livro, né? Até que eu acho que eu li que esse livro era bem mais jovem, né? Que Se Eu Soubesse, o nome do livro. É um livro bem pequeno, assim, curto, que ele comentava, assim, que esse cara, na verdade, esse livro ele fala sobre o que pessoas bem-sucedidas gostariam de ter sabido há 25 anos, né? Atrás. Há 25 anos. E aí, o que acontece? Ele traz muito esse ponto de, poxa, toda vez que você fica olhando o seu e-mail, você vai lá e responde o e-mail. Só que o que acontece? Você recebe um e-mail 9, outro 9h45, outro 10h15, outro 10h50, outro meio-dia e 20. Se você for pensar, se você ficar toda hora respondendo e-mail, você passa o dia respondendo e-mail, né? E aí ele trouxe uma coisa assim, lógico, você tem que ver se é adaptável para o seu contexto, né? Para o seu ofício na empresa, né? Ela falou assim, cara, eu acordava cedo, chegava na empresa, respondia todos os e-mails. Depois dali que eu fechei minha caixa de mensagem, minha caixa de entrada, só ia responder no outro dia. Porque se eu fosse ficar respondendo mensagem, a partir do momento que ia chegando, né, isso ia impactar com certeza o meu trabalho, porque isso eu ia ter agora que conversar com as pessoas, ia motivar as equipes, ia incentivar algumas coisas, ia tirar dúvida, ia tirar os impedimentos, né? Então era bem interessante essa forma assim de trabalho, né? Um dos caras, acho que se não me engano ele era da IBM, ele comentou isso, assim, entre uma das formas que ele utilizava para desempenhar esse ofício assim de dar respostas por e-mail, né? Então isso foi um ponto bem interessante.
Acho que um livro que comenta muito isso aí também é do Timothy Ferriss, o grandão, que é o Trabalhe 4 Horas por Semana. Ele fala justamente dessa questão de você se organizar e até ele fala de terceirizar atividades que não são tão importantes como a leitura do e-mail, né? Você pode ter um assistente hoje em dia que está lá do outro lado do mundo, que você paga um valor X para ele e ele acaba fazendo a execução dessas atividades, né? Organizando tua agenda, respondendo os e-mails simples e etc, né? Acho que é bem nessa linha aí do que você está falando, e é interessante esse livro. Tem umas coisas que não se enquadram bem, é meio pop management, né? Tipo aquelas coisas modinha, mas tem umas coisas bem interessantes nesse livro. E na parte de processo, Alexandre, vamos entrar um pouquinho na parte de processo? Vamos lá. Como é que você encara hoje esse cenário aí de processos, assim, é mais mapeamento? Como é que você encara isso hoje aí no mundo? Quais são os benefícios que as empresas têm? Ou senão, vou ter que ficar mapeando isso aqui tudo. Se eu mudar o processo, eu vou ter que ir lá no arquivozinho, mudar lá como que funciona. Cara, o que é que você acha disso tudo aí? Eu acho que hoje a gente está indo rumo à simplificação das coisas, né? Eu acho que os processos burocráticos, os processos complexos, os processos, enfim, eles inevitavelmente vão ter que caminhar para uma simplificação, seja a hora quebrando esse processo em dois, seja a hora eliminando atividades ali que não agreguem valor. Não tem outro caminho, viu, João? Pelo que eu tenho visto, time de processos e de otimização é isso, é entender como é que está hoje, entender como é que a gente faz para simplificar isso. Tanto simplificar o processo em si, simplificar como as informações são extraídas desse processo, né? Como é que eu vou enxergar isso, quais são os indicadores que vão me dizer se esses processos eles agregam valor ou não, se eles estão performando da forma como devem. Então, assim, respondendo sua pergunta, está caminhando para cada vez mais as coisas se simplificarem, né? E aí as tecnologias estão aí para apoiar também, né? Hoje, quando tu fala tecnologia, mais ferramentas para mapeamento de processos ou não, acho que até ferramenta de engenharia de software mesmo também, para você otimizar. Você tem hoje ferramentas de BI, você tem ferramentas de BPM, você tem automação de processo via robô, enfim, você tem diversas coisas aí que estão simplificando bastante aí os cenários, né, de hoje. Os cenários mais complexos hoje estão, de fato, utilizando essa linha de otimização aí a partir dessas novas tecnologias. Maravilha. Ô, Grandão, eu queria só interromper um minuto aqui. Pessoal, vocês que estão assistindo a gente aí ao vivo, aproveitem a experiência do Alexandre Carvalho, que está aqui conosco, em gerenciamento de projetos, processo, gestão estratégica, para fazer perguntas aí no chat do YouTube, que a gente vai estar passando para ele. Já houveram algumas perguntas interessantes. E aproveitando mais uma vez, né, a gente está com algumas pessoas aí nos acompanhando. Se inscrevam no canal, deem um joinha aí e acompanhem a gente nessa jornada, que tem muito conteúdo interessante nessa parte de negócios, tecnologia e educação, tá, pessoal? Então aproveitem e façam suas perguntas. Alexandre, eu tenho uma maneira assim meio que de pensar para o processo e como eu vejo as organizações. Eu queria saber se tu pensa da mesma forma, né? Eu tendo dizendo assim assim, em geral, eu vejo que muito que essas organizações que nascem aí como startup e tudo, elas nascem, vamos dizer, de uma forma meio que desorganizada, sim, né? E até meio que para gerar esse caos aí que eu comento, que gera um pouco de criatividade, né? Mas aí, na verdade, gera muita criatividade, né? E aí várias coisas dessas vão se consolidando, e aí meio que vai levando para aquela ideia da ordem, né? Pô, agora você tá... Porque o caos demais te gera um pouco de ansiedade, né? E a ordem demais gera um tédio. Pô, você quer... Você tô numa empresa que totalmente tudo é processo. Para eu pegar e pedir umas férias, eu tenho que pegar o boleto vermelho, que depois eu pegar o boleto azul, que eu tenho que mandar para o setor A, que depois para o setor B. Vou ter que mandar 2 comunicados internos. E aí você fica, poxa...
pô, tá chato, né? Não vou sair de férias, né? Desisto. E aí, assim, o que eu observo, e não sei até que ponto isso é muito mais uma opinião do que uma realidade, é que essas empresas realmente começam nesse caos, assim, cara, vai fazendo aí, com o tempo a gente vai meio que desmatando essa mata aqui, vamos começando a colocar as coisas em ordem, e a gente vai começando a estruturar esses processos, assim, né? E aí, como tu falou, usando essas ferramentas, e aí começando a... Mas o que eu sinto, assim, é que as empresas que vão começar a ir para essa ordem vão perdendo um pouco daquele, vamos dizer, daquele ar de inovação, vamos dizer assim, de tentar coisas novas, né? E eu queria saber da tua opinião, se tu pensa dessa maneira e como que tu acredita que as empresas não podem fazer para não deixar esse caos ainda acontecendo, mas vamos dizer, um caos organizado. Eu acho assim, eu acho que o caos é sempre benéfico. Eu acho que você aprende nele, de um jeito ou de outro você aprende, né? Você aprende no amor, você aprende na dor, né? E aí eu sempre, assim, algumas consultorias que eu já dei, eu disse assim, cara, tudo bem, tá confuso, tá complicado, tá tudo errado, mas tá dando certo. Então vamos entender aqui o que a gente precisa melhorar, né? Vamos pegar esse processão, vamos tirar um pedacinho daqui e vamos melhorar, né? Mas a gente tem que tomar cuidado também, esse ponto que você tocou é muito importante, João, porque a gente tem que ter, assim, principalmente quem trabalha com processo, a gente tem que ter um cuidado muito grande para a gente não ser muito by the book, sabe? Tipo assim, eu vou ler aqui, eu vou mapear o processo, eu vou otimizar, não sei o quê, e às vezes a gente perdeu um pouco da criatividade, né, desse poder de inovação, porque a gente sabe que quem conhece o negócio, quem conhece mais do processo, não é quem está levantando o processo, é quem está na ponta executando, né? Então, aí entra um papel aí do consultor, do engenheiro, do analista, seja lá quem for que for trabalhar aí com o processo, do cara ter essa sensibilidade de o que ele for propor, ele propor juntamente com a equipe, né? E o que ele for mapear, ele também ter a sensibilidade até onde ele deve ir, né? Porque muitas vezes o cara não deve cutucar aí determinadas coisas que ele saiba que agregam um valor maior de outra ponta. Então eu acho assim, que o caos ele é sempre benéfico. Eu acho que, principalmente nesse mundo de startup, eu acho que essa confusão organizada, assim, se eu posso falar esse termo, eu acho que esse brainstorm de ideias, essa coisa, essa máquina que acontece, eu acho que ela é de suma importância. Inclusive, acho que empresas hoje mais tradicionais, falta muito disso. E eu acho que o ágil, ele está trazendo um pouco dessa visão, né? Um pouquinho dessa visão, e aí fazendo uma ponte lá do começo da nossa conversa. Eu acho que ele está trazendo um pouquinho dessa visão de que o planejamento tem que ser mais discutido, a gente pode aprender constantemente, a gente tem que ir fazendo as coisas aos pouquinhos. Então, assim, não sei se eu me alonguei um pouco na sua resposta. Não, eu tendo a acreditar muito nisso que tu falou, assim, a única coisa que eu gosto de acrescentar, pelo menos assim, quando eu tô vendo, depende do processo, né, eu gosto muito de desenhar, né, rabiscar, assim, as coisas, então na parte de produto, eu gostava tanto de desenhar, assim, pra facilitar a comunicação, inclusive foi um designer que a gente fez um workshop, ele falou, cara, por que vocês pararam de desenhar? E aí ele fez uma interatividade, uma oficina lá, e a gente viu, cara, quando você desenha fica muito mais fácil a comunicação. E quando eu vou para processos, né, algumas vezes, talvez eu esteja até deixando de fazer isso, mas deveria até buscar mais, é interessante você tentar simular a situação. Sim, né? Que é muita ideia do UX, né, que é o User Experience. Pô, então você vai chegar lá, vamos dizer, no aplicativo, você vai apertar onde? Você vai apertar aqui, depois vai fazer o quê? Não, vai apertar aquele outro botão, e depois o carro vai chegar para você e vai ter que colocar algum código para aceitar. Como é que ele vai saber que você é aquela pessoa? Assim, então, acho que isso é muito interessante quando você começa a simular o processo, vamos dizer assim, colocar em prática, e até mesmo, eu lembro muitas vezes quando eu estava trabalhando com designer, isso em 2013, 14, cara, em 2015, ele pegava o aplicativo dele, ele jogava assim, cara, testa aí, jogava na minha mão assim, jogava na mão de outras pessoas, e ele via onde que você estava clicando, ele via onde que você estava apertando. E aí, tempos depois, eu vi que existem ferramentas, inclusive com vidro, que você entrega o celular da pessoa e você fica observando onde a pessoa está interagindo ali com o seu protótipo, né? Meio que para... Isso estou falando para a parte de produto, mas eu acho que também na parte de processos relacionados a empresas,
seja na parte industrial, ou seja também na parte de escritório, eu acho que vale muito a pena você pegar e fazer esses ensaios, porque muitos insights e novidades vão sair disso aí. Pelo menos na minha experiência mostra isso, né? A gente faz muita testagem lá na empresa, né? A gente até um tempo atrás a gente não tinha tantos processos, hoje está ficando bem mais robusto. E a gente faz muita testagem envolvendo o pessoal da área, né? Tem um setor de projetos de qualidade lá que tem ajudado bastante, assim. E eles visam não engessar, né? Que é o que você estava falando aí de tirar as férias. Eles visam facilitar, de fato, a vida do usuário e quem está envolvido naquilo ali. E, cara, essa questão do caos, questão criativa, inovação, eu acho que tem que ter muito cuidado, né, Grandão? Porque se você observar a taxa de mortalidade das startups, ela é enorme, né? Às vezes a pessoa está tão focada numa ideia inovadora, mas as coisas estão tão desorganizadas, estão tão dentro de um caos que acaba se perdendo, e eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Você tem que ter a caixinha do caos e da criatividade, porém você tem que ter a outra caixinha que tem tudo, que organiza dentro do local que você está inserido, né? Porque e que faz a coisa valer a pena, né? Que faz, de fato, a coisa ser viável, né? Exato. Sim. Tipo assim, quais são as condições da indústria que eu tô entrando, entendeu? Qual é a estrutura do local que eu tô? Eu não posso simplesmente estar ali confabulando, viajando e tendo uma ideia inovadora quando, tipo assim, eu tô no mercado e o mercado vai me engolir, entendeu? E acabou. Então, assim, eu acho que tem que ter a caixinha do caos, mas tem que ser algo organizado também. Tem que aterrissar, né? Exato. É por isso que eu acho que tem as funções chaves nas empresas, né? É por isso que os negócios dão certo quando as pessoas corretas estão envolvidas, né? Tem um cara que vai estar lá com os pés flutuando lá, né? E o outro segurando ele ali. Peraí, cara, que o chão é aqui, tá? E aí permeando isso tudo, tem a estratégia, né? Exato. Né? Perfeito. Maravilha. Davizão, mande aí. Alexandre, meu amigo, aqui não é o show da Xuxa, mas manda um beijinho aí pra quem você quiser. O papo tá muito gostoso, tá muito bom conversar contigo, é sempre um prazer. A gente vai estar junto esse final de semana tomando uma cerveja lá em Alagoas, Com certeza. numa praiazinha. Mas manda um beijinho aí pra quem você quiser, meu amigo. Vamos lá, vou mandar um beijão e um abraço aí pra turma do Tamo Junto. Né? É isso aí, não pode faltar não. Pra Priscila que tá ali no quarto do lado assistindo também, minha esposa, essa turma toda aí, pessoal, o pessoal do Farias Brito, o pessoal do Ética aí que tá escutando, pessoal, meus amigos aí de outras consultorias, de processos, então mandar um abração aí pra todo mundo que só tem gente boa. É isso aí, cara. Maravilha. Alexandre, é muito bom ter você aqui, cara. Não é de hoje que a gente se conhece, são muitos anos lá, desde o Cristos, então desde que sempre... eu era cestinha do time do Cristos. Ele sempre conta essa história, pessoal. Mente bem, Alexandre, tá? Mas é sempre um prazer inenarrável conversar contigo e aprender contigo. Você, de fato, é uma das pessoas referências aí quando eu trato dessa parte de gerenciamento de projetos. A gente sempre conversa aí, eu pego algumas dicas contigo, então obrigado por ter aceitado, por estar aqui conosco, foi um prazer enorme, tá? Eu que agradeço. Alexandre, foi um prazerzão conversar contigo, colocar esse papo aí sobre processos, projetos e estratégia. Na verdade, deveria ser o contrário, né? Estratégia, projetos e processos, ou senão meio que misturado também. Tá tudo a mesma né? coisa, cara. É verdade. E, pessoal, esse foi mais um The Bigs Podcast. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreve no canal. Você vai receber notificações quando novos episódios estiverem no ar e também dos nossos cortes. E, pessoal, coloca nos comentários pessoas que vocês gostariam que batessem um papo conosco, tá bom? Um abração, pessoal, e até o próximo episódio. Valeu, galera. Beijão. Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.